Boa noite, Festival do Clube. Que honra estar aqui nesse painel com tanta gente incrível. Mas antes de falar com vocês e começar, eu queria que a gente passasse aquele vídeo do Real para falar um pouco, introduzir o Zé Padilha para a gente. Vamos lá? Isso é para me deixar sem graça, esse Real? Exato. Why is America so robophobic? He's coming. A responsabilidade é minha. O comando é meu. Bota os caveiras pra trabalhar! Aí, mané. Não falou que ia matar, mané? Vai morrer! Larga o aço! Senta o dedo! Anyone who tries to resist me will be shot. Forget machine. They want a product with a conscience. Something that knows what it feels like to be human. Gonna play good cop, bad cop? Bad cop, RoboCop. This was my war. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Haciendo negocios, así que pues fresco. Ustedes eligen plata o plomo. If there's one thing I've learned in the narco world, it's that life is more complicated than you think. We had no idea what we were in for. I'm proud of you, sweetheart. I was open with my friends about the cancer thing. And then we got the news. Does that mean it's over? But at last, Anna was going back to school. Cancer is the third killer of kids in America. Gun violence is the first. Bom, né? Tem uns outros que deram errado também. Bom, antes de começar, eu quero também, obviamente, apresentar esse painel. É uma honra estar com essas três mentes brilhantes. Primeiro, a Nathalie Nepomuceno, que é gerente jurídica da Gerando Falcões. E só rapidamente, quando eu falei para uma amiga minha, Silvia Nascimento, que está escutando a gente, que eu ia fazer esse painel com o Zé, com o Douglas, eu mencionei a Nathalie, e ela é uma advogada excepcional lá da América aí, do Mato Grosso do Norte, e ela falou assim, você vai estar num palco com a Nathalie? Então, foi incrível. Eles fazem um trabalho excepcional, e a gente vai ouvir mais falar sobre a Gerando Falcões, e ela vai ajudar a gente a traduzir um pouco desse filme, né, Zé, que a gente fez para o mercado americano, mas que, infelizmente, existem alguns paralelos aqui com o Brasil, né? Apresentar também o meu amigo Douglas Costa. Ele é um dos maiores produtores do mundo e trabalha com o Zé, trabalha com Spike Lee, e a produtora dele, a Take Over, sem sombra de dúvidas, é a produtora mais incrível hoje em dia de conteúdo e publicidade para impacto social. Então, é uma honra estar aqui com você nesse palco para falar sobre isso um pouco. E, obviamente, o Zé, que agora é Zé, né? Era José antes. E... Eu sempre fui Zé, cara. Mas para mim, né?
que eu sou um moleque que nasci no Morro do Salgueiro e meu primeiro documentário que eu assisti foi o ônibus 174, que eu estava no ônibus de trás, né? E ver o Zé ter contado aquela história com tanta verdade mudou a minha vida. E eu escolhi comunicação por causa daquele filme, né? Então, a gente está nesse painel que a gente quer começar também a contar um pouco dessa história aqui, do primeiro produto publicitário do Zé, que é um filme chamado American Cancer Story. E antes de falar sobre ele, a gente queria que vocês assistissem. Eu quero dar um aviso: o filme é forte, o filme tem violência, porque ela precisa, a gente vai falar isso. Então, se alguém, enfim, não se sentir confortável, por favor, ou feche o olho, ou saia da sala, porque é um filme que era preciso ser contado, uma história forte, mas é muito forte. Então, é isso aí. Vamos ver American Cancer Story, a versão de 90 segundos que foi para a TV. I'm proud of you, sweetheart. As I dropped Anna off at school, a chilling thought crossed my mind. Is this her last time here? I was open with my friends about the cancer thing. Hi, Anna. I want to let you know that Anna is going to be away for a few months, so let's show her some love. Externally, I was a picture of serenity, but inside, I was a bundle of nerves. I tried to stay calm so Mom wouldn't lose it. Chemo is hard on the cancer. But sometimes, it's even harder on the patient. Place your chest there, put your chin up. They had no choice but to transfer Anna to the intensive care unit. It was a cycle of resting, crying, sleeping. And then we got the news. Does that mean it's over? The battle against cancer is never over. But at last, Anna was going back to school. Cancer is the third killer of kids in America. Gun violence is the first. I really think we should have been able to beat both. Faltou legenda, né? Mas culpa minha, então. Tinha que ter sido legendado, mas tudo bem. Mas o filme, a ideia do filme surgiu dos dados do CDC, que é como se fosse, não sei, a Anvisa dos Estados Unidos, em que ele mostrava que jovens e adolescentes, a curva de mortalidade estava lá o câncer, né? Infelizmente, continua atingindo nossas crianças, nossos jovens lá nos Estados Unidos, mas a violência armada ficou em primeiro lugar. Então, a gente queria contar uma história para falar dessas duas, desses dois algozes das nossas crianças lá. E eu queria começar esse papo com a Nathalie, que é uma gênia, que ela faz, no dia a dia, um trabalho de impacto social, né, junto às comunidades, o Gerando Falcões, com vários tipos de projetos incríveis. E eu queria que você funcionasse para a gente, Nathalie, como uma tradutora. Eu queria saber, primeiro, como é que foi assistir esse filme, o que você sentiu, como é que foi essa repercussão como brasileira que está aí fazendo um trabalho social incrível. E se você vê algum paralelo, né, com a realidade americana, em que, infelizmente, a gente, desde Columbine, há 25 anos atrás, a gente tem quase que semanalmente, né, nossas crianças e adolescentes, eu tenho 2 filhos nos Estados Unidos, sendo mortos aí em tiroteios em escolas, né? Você vê algum paralelo? Enfim, eu queria muito ouvir de você. Sem dúvida. Primeiro, que honra essa apresentação, que honra estar aqui no painel com Douglas, com Zé, com você, Bernardo, e com vocês todos aqui. Vou só começar falando um pouco do trabalho da Gerando Falcões. Eu não sei se todos aqui conhecem, mas é uma organização de terceiro setor que hoje atua no Brasil,
em todos os estados, a gente já tem lideranças presentes, lideranças sociais que a gente forma, que a gente apoia a ter gestão, transparência e várias ferramentas para potencializar o trabalho desses líderes, né? Porque a gente acredita muito que nas comunidades já existem pessoas fazendo trabalhos muito potentes e que a gente não precisa inventar a roda e sim ajudar essas pessoas a potencializar seus trabalhos. E a gente trabalha para a erradicação da pobreza nas periferias, favelas, nos espaços mais vulneráveis. E, sem dúvida, assim, primeiro que o filme é brilhante, eu acho que existe uma raiz, uma questão por trás dos porquês que a violência armada nos Estados Unidos é tão gritante, é tão alarmante, porque está entre os maiores índices de mortalidade dos jovens, que é provavelmente um pouco diferente do Brasil, mas sim, existe um paralelo hoje, o que a gente chama de MVI, né, que é a morte por violência intencional no Brasil, segundo os dados, é algo muito alarmante mesmo, muito grave. A gente o Brasil hoje respondendo por 10% das mortes por violências intencionais no mundo, né? É uma comparação com alguns dados da ONU. Aqui, hoje, cerca de 22, 23 pessoas morrem por violência intencional. E muitas delas, né, a maioria delas, por essa violência armada também, sendo que a média mundial é de 5,8. E o Brasil responde aí por esse número de mortes absurdo. E, sem dúvida, tem um retrato aqui, tem várias questões enraizadas para explicar por que o Brasil está nesse patamar, mas a gente tem que olhar também o perfil da vítima, que acredito que seja diferente dos Estados Unidos. A vítima no Brasil tem cor, a vítima no Brasil tem endereço, né? Dessas mortes aí que a gente tem, mais de 70% delas são de pessoas negras, por exemplo. E quando a gente faz um retrato um pouco menor de crianças e adolescentes, que também tem dados bastante alarmantes, entre os adolescentes de 12 a 17 anos, mais de 85% desses jovens mortos também são homens e majoritariamente negros. Então, tem um paralelo aí, sem dúvida, com a realidade brasileira com esse filme, porque a mortalidade aqui é muito alta, principalmente nas periferias, favelas e tal. E a morte, assim, por arma de fogo é algo assustador. Obrigado por trazer esse recorte triste. Mas a Gerando Falcões também está do outro lado, né, dessa batalha para trazer outras, né, realidades e criar, né, outras oportunidades. Eu, no Salgueiro, eu me lembro que eu comecei a dançar com 13 anos porque eu tive essa opção, né? Então, é legal também você falar, eu acho que no papo a gente pode trazer muito dos programas da Gerando Falcões, que tem um impacto social incrível, né? E um pouco nisso eu queria passar a bola para o Douglas, que o Douglas criou a Taking Over para trazer conteúdos que têm impacto social, né, Douglas? Então, são conteúdos que realmente têm o objetivo de trazer uma mudança, né, aí na sociedade. Fala um pouco da Taking Over e como esse projeto chegou até você e o que você pensa aí. Bom, obrigado. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez e conhecendo a Nathalie. A Taking Over, ela é a realização, combina na realização de dois sonhos que eu tenho desde molequinho, que um é, eu sempre pensei em ir trabalhar com os meus ídolos do cinema, e eu fui atrás disso e tive a oportunidade e o prazer de trabalhar com Spike Lee, Michel Gondry, Zé Padilha e vários outros, e fazendo impacto social. Então, assim, desde molequinho, a coisa que mais me tocava era ver gente dormindo na rua. Isso era uma parada que me pegava, batia no meu coração, assim. E aí,
quando eu fui fazer um projeto com o Spike nos Estados Unidos, eu vi a oportunidade de fazer lá essa produtora de impacto social. Então, eu juntei as duas coisas, e o nosso slogan lá é Social Impact Made by A-List Artists, que é impacto social feito por artistas consagrados, que ajuda muito na mensagem a passar para o grande público. E aí, eu acho que quando a gente entra nesse caminho do impacto social, a estrada que abre na sua frente é uma estrada bem bonita, assim, com um monte de gente bonita, né? Com um monte de gente bonita, e os projetos eles começam a acontecer do jeito que você sonhou também. Então, o projeto que o Bernardo levou para a gente foi um sonho, foi tipo... Eu comecei a ler o roteiro, né? Aí eu falei, pô, o Bernardo me mandou um projeto de câncer, não acredito. Tipo, aí era o melhor projeto de câncer pediátrico que eu já li na minha vida. Parabéns, foda. Então, é isso, cara. Tipo, passo a bola para José Padilha, nosso grande amigo. Devolve para o Bernardo, que ele passa para mim, que foi isso que a gente combinou. Não, legal. E foi engraçado, assim, porque a gente pensou no roteiro e eu e Douglas, a gente se encontrava em Nova York, mas a gente foi no show do Emicida, a gente se via em momentos assim, do Olodum, né? E ele me ligou no dia que eu tinha acabado de escrever o roteiro com o Tim Jones, ele falou assim, cara, eu tenho uma notícia para você, eu estou trabalhando com o Zé Padilha. Eu falei, caramba, bicho, que legal. E aí ele ligou para mim na sequência e falou, tem uma notícia para você, eu estou trabalhando com o Bernardo. E eu passei o roteiro desse filme, que é um filme corajoso, né? Eu acho que tem uma coisa em comum dessas 4 cadeiras, essas 4 pessoas, que a gente tem coragem, né? A gente não tem medo de contar e falar o que precisa ser dito. E esse filme foi criado nesse espírito. E o Douglas falou assim, porra, o Zé gostou do filme, do roteiro. E o Zé nunca tinha feito publicidade. Esse é um filme de publicidade, né? E aí eu quero saber do Zé, como é que foi receber esse roteiro? E você falou assim, não, eu vou fazer publicidade, não sei, nunca fiz. Né? Nem pensei isso. Eu realmente só fiz um filme publicitário e a gente deu sorte que o filme primeiro, a gente chama isso no cinema de high concept, a ideia central do filme, antes dela virar um roteiro. Na verdade, quando o Douglas e o Bernardo ligaram para mim, eles me deram um high concept. A ideia tem uma criança que sofre de câncer e você entra na dramaturgia do personagem principal através do sofrimento de câncer, que é uma maneira de aproximar essa criança de um drama com o espectador, e você acha que a criança saiu do drama e no último minuto ela toma um tiro numa sala de aula, que é um problema maior do que o câncer em termos de mortalidade nos Estados Unidos. Esse foi o conceito que eles me deram. Como eu nunca fiz filme publicitário na minha vida, eu não fiz como é que chama? Treatment. Eu não sei o que é treatment, não sabia o que era isso. Aí eu falei, eu vou fazer um roteiro. Então eu sentei, e o briefing era mais ou menos 5 minutos, e escrevi um roteiro, como eu escrevi o roteiro do Tropa de Elite, escrevi no Narcos. Interior, hospital, dia. Aí descrevia a cena e botava o diálogo, um roteiro de filme. Aí fiz um roteiro de 5 minutos, de 5 páginas, mais ou menos uma página, 1 minuto num filme de cinema. E a gente foi conversando sobre esse roteiro. E na hora de fazer o tratamento, eu fiquei bastante chocado, porque por exemplo, o Robocop, que é um filme que custou $150 milhões, a gente só tinha um roteiro, ninguém pegou o roteiro, juntou um monte de imagem, e aí fez, como se faz em publicidade, um tratamento que dá uma textura. A gente fez um filme de $150 milhões com um roteiro, e Hollywood funciona assim, não tem tratamento como tem na publicidade, embora gaste dinheiro
em produções muito mais caras, né? E aí o Douglas falou, vamos fazer o tratamento. Eu falei, bom, como é que faz isso, né? Eu sei o roteiro, agora na minha cabeça eu tenho que selecionar um elenco, escolher um fotógrafo, debater o roteiro com o meu produtor, com o meu cliente, no caso, e filmar. Então, aí fui aprendendo como é que faz um tratamento. O Douglas tinha uma equipe ótima de fazer tratamento, e a gente fez. E fomos. Aí entramos no mundo. Foi aí que eu entrei no mundo, minha entradinha no mundo da publicidade, entendendo como é que era o diálogo entre a equipe de criação, a equipe que está executando, etc., no mundo publicitário, que é diferente do cinema, né? Agora, embora o diálogo, ou a linguagem, ou o jargão, ou o tratamento seja diferente de um roteiro, que não entendo nada de publicidade, eu tentei trazer para o meu campo a ideia de fazer esse filme. Como é que eu fiz? Qualquer história de cinema tem certas regras de dramaturgia, né? Você tem que apresentar o seu personagem, você tem que apresentar o conflito que o seu personagem, pelo qual o seu personagem está passando, você tem que dar uma resolução no conflito, e etc., etc. O personagem tem que brigar por alguma coisa. Tem várias técnicas que eu não vou discutir aqui, mas tem uma gramática. Você faz um filme com cenas conectadas viram sequências, e sequências viram atos, e o atos conta o filme. Como é que eu posso entender isso? Como é que eu posso transpor isso para o mundo publicitário? Eu pensei. Eu comecei a viajar. Falei, bom, se alguém me chamar para fazer um comercial, sei lá, sobre a cerveja Michelob, a cerveja Michelob vai ser meu personagem. Meu personagem não vai ser uma pessoa, mas vai ser essa lata de cerveja e essa marca dessa cerveja. E eu vou ter que escrever um roteiro, que eu, se alguma vez for fazer publicidade de novo, eu vou de novo escrever um roteiro, antes de fazer qualquer coisa, e pedir para a equipe me ajudar a fazer o tratamento. E aí eu comecei a sacar que tem semelhanças, e que, no fundo, tudo é contar história. Qualquer comercial que eu vejo é uma história que está contada ali. Pode ser o Messi jogando futebol na praia com uma lata de cerveja, e eu estou passando uma ideia naquela história, aquela cerveja. Né, você pode achar que o personagem principal é o Messi, mas não é. O personagem principal tem que ser a lata de cerveja. O Messi ali é ator coadjuvante caro, né? Mas que leva... Então, eu comecei a pensar o filme dessa maneira, e conversar com eles dessa maneira, né, nesse jargão do cinema. A gente fez o filme, a equipe criativa do Click Health é extremamente competente, não só o Bernardo, mas as pessoas que eu conheci lá. Aí eu fui no caminho do cinema, né? Quem é o meu fotógrafo? Meu fotógrafo é um cara que fotografa bem cinema. Ele faz publicidade também, mas é o Adolfo. O Douglas conheci o Adolfo Veloso, que estava em Portugal, a gente trouxe o Adolfo. Como é que eu vou ver meu elenco? Eu não olhei o elenco do ponto de vista estético. Eu não busquei a atriz mais bonita, ou a atriz... Qual é a atriz que interpreta melhor? Das pessoas que eu vi, das crianças que eu vi interpretando, das mães, etc., etc., como se fosse um filme. Escolhemos as melhores atrizes. Filmamos o filme, montamos com o montador de cinema, o Márcio, chamamos o Maroon 5, o James, guitarrista daquela banda Maroon 5, para fazer a música, que ele fez como se fosse uma música de cinema. A gente fez um filme, na verdade. Aí o filme seguiu o seu caminho. Um dia o Douglas me liga e fala, vou te contar uma coisa incrível. Eu falei, o que foi? Ganhamos 9 Clios. Quantos Clios que a gente ganhou? Ganhamos 12. 12 Clios. Aí eu pensei que a gente tinha ganho aquele carro Renault Clio. Aí ele falou, uns são de ouro. Aí ele falou, uns são de ouro, outros são de prata. Eu pensei, eu não quero o carro pintado de ouro, eu vou ficar com prata. Mas realmente eu não sabia o que era um Clio. Aí eu liguei para o meu amigo Manguinho, e falei, Manguinho, o que é um Clio? Aí o cara me contou que era um Clio. Não, legal, Clio é legal, blá. Eu não conhecia o mundo da publicidade, mas eu comecei a conhecer através do Douglas e do Bernardo, e virou para mim, porque muitos diretores que eu admiro, o Fernando Meirelles, o Walter Salles, o David Fincher, o Iarrito, faziam publicidade. E eu nunca tinha feito publicidade porque
um pouco diferente desses diretores, eu sou escritor, eu escrevo meus roteiros, então eu gasto um tempo escrevendo o roteiro, nunca sobra. Mas agora que eu fiz esse filme, e que a gente pode ir de Clio para a próxima filmagem, eu achei legal trabalhar com esse espaço de tempo menor, mais condensado, e trazer as ideias de cinema para a construção de histórias desse tipo, com personagens que sejam carros, latas de cerveja, pessoas, seguro-saúde, remédio. Eu acho que é uma coisa legal que eu me interessei. Vocês botaram esse vírus em mim do comercial. Foi. Não, e um pouco nessa levada, é engraçado que o impacto social, que eu quero voltar para você também, Nathalie, e para o Douglas, o impacto social, ele faz algo que nada mais faz, eu acho, que é conseguir reunir pessoas que você nunca imaginou que ia estar com você, porque essa história ou essa ação vai realmente ter um impacto no mundo, né? Eu estava agora em Vegas, jogando um prêmio, e eu fui levar o Clio, que não é o carro, que é o troféu, e levei também o Leão de Ouro lá para o James Valentine, que ele fundou o Maroon 5 com Adam Levine, e fui levar para ele, e quando eu levei o troféu, ele começou a chorar, a se emocionar com a mulher dele. Ele sabia o que era um Clio. Exatamente. E eu falei, mas James, você tem 5 Grammys, você tem o MTV Music Awards, vários, e ele falou assim, cara, mas eu estudei publicidade, então ele sabia, né, o lance do Clio e tal. E no meio do show, o Adam Levine para o show em Vegas para 10 mil pessoas e fala assim, o James acabou de ganhar um Clio. E ninguém bate palma. Assim, só eu. Silêncio. Mas eu bati palma, daí umas 3 pessoas. E o Adam falou assim, mas eu estou morrendo de inveja porque eu não tenho um Clio. Então agora a gente vai ter que... O James nunca tinha feito trilha de nada também. Nunca. E foi legal porque, assim, esse projeto, né, o James veio, aí o Douglas falou, cara, eu vou falar com o Pierre Buffin. O Pierre Buffin, ele fez todos os filmes que a gente conhece, né? Avatar, Clube da Luta, Batman, Homem-Aranha. Todos os Avengers. Então, quando a gente viu, o nosso set estava com esse tipo de talento, porque realmente aquele produto, né, e o impacto que ele tem tido, né, esse filme, eles sabiam, todo mundo que estava envolvido sabia que ia acontecer. Eu queria falar para a Nathalie, você que trabalha, Nathalie, com impacto social todo dia, né, você acha fácil ou você tem dificuldade de trazer marcas, trazer parceiros? Porque num trabalho como esse a gente conseguiu, mas você sente isso ou a gente ainda precisa muito mais para atrair marcas e parceiros para fazer esse trabalho no dia a dia? Ótima pergunta, Bernardo. Primeiro, imagina, o Zé fez uma coisa que ele não sabe e deu nisso. Com o que ele sabe, a gente também sabe que dá certo, né? A primeira coisa que eu faço sempre dá certo. O meu primeiro documentário foi no 74. Ele fica doente quando eu falo isso, porque ele acha que ninguém nunca mais vai querer fazer nada comigo. O primeiro filme que eu fiz, o primeiro documentário foi no 74, deu certo. Ganhou Emmy. Depois eu fiz o primeiro filme, Tropa de Elite, deu certo. Aí a primeira série foi o Narcos, deu certo. E o primeiro comercial foi esse. Agora, o segundo já não é tão bom. Então vocês façam Tem que ser outro tema. Vamos lá, mas eu acho que a gente ainda tem muito a avançar. A gente vem falando muito mais sobre ESG na sociedade, acho que vem nesse movimento de regulamentar, de entender que as empresas, marcas, precisam se importar com o social, com o ambiental, enfim, com todas as demandas que, de fato, têm impacto. Se não por vontade, que seja por obrigação, mas ainda existe, eu acho que uma falta de entendimento sobre a profundidade que a gente precisa dar a alguns conceitos, a alguns temas, sobre a curva de tempo que a gente tem para mudar as coisas, né? Porque vocês trabalham bastante nesse mercado, é muito comum que a gente queira resultados rápidos para um determinado produto. E com o impacto social não funciona assim.
Você precisa, muitas vezes, de anos e anos, e, enfim, observação, errar, acertar. A gente teve um case agora, por exemplo, que foi a inauguração da Favela Marte, que a gente chama de Favela Marte, porque a gente estava competindo com Elon Musk, para ele não chegar em Marte antes da gente colonizar, e a gente Genial. colocou o nome da favela de Favela Marte, então a gente chegou lá antes. Mas a gente, enfim, passou os últimos 2 anos lá, removendo pessoas, porque ali, em termos de infraestrutura urbana, não tinha condição da gente fazer só melhorias, a gente precisava, de fato, remover pessoas para reconstruir do zero aquela favela, e colocando pessoas em moradias transitórias, ao mesmo tempo fazendo atendimento técnico-social e trabalhando emprego, renda, tudo. Assim, é uma gama de coisas que precisa ser feita para as pessoas superarem a pobreza, para elas conseguirem, de fato, ter uma vida digna, né? Trazendo até para a temática de violência, que é do American Cancer Story, não tem como a gente vencer violência se a gente não falar de educação, saúde, cultura e lazer, cidadania e cultura da paz, enfim, todos os acessos que alguém com uma vida digna deveria ter. Então, é um trabalho muito profundo. Às vezes, as empresas querem focar em um tema, então, tá bom, eu quero ter impacto aqui trabalhando em educação. Mas é difícil falar em educação quando a mãe daquela família não tem ninguém para deixar aquela criança para ir trabalhar, não tem renda, não tem o que comer, enfim. Acho que tem muitas facetas e muitas coisas precisam ser trabalhadas. Para o mercado, às vezes, é difícil entender que a gente precisa de profundidade, maior investimento também para trabalhar tudo isso em paralelo, de maneira sistêmica e multidimensional. Então, acho que tem muito campo de avanço ainda, né, para a gente conseguir trabalhar esse mercado ESG e ampliar esse impacto. Maravilha. E, Douglas, eu queria saber de você, né, você está com a taking over aqui, impacto social geralmente é igual a falta de dinheiro. Todo mundo fala assim, quero fazer uma coisa de impacto social. Então, né, eu queria saber como você sente isso, ou se não sente, como é que a gente pode mudar um pouco essa, né? Porque devia ser o contrário, né? Acho que o impacto social devia ser a coisa mais importante de qualquer marca, porque uma marca hoje em dia, meu filho nunca viu um comercial. Meu filho tem 8 anos, mora nos Estados Unidos, nunca viu um comercial. Eu pago o streaming, né, para ver as coisas do Zé e tudo mais. Ele nunca, né, a única coisa que uma marca que impactou ele foi o Lego, que ele adora os Lego Builders, mas ele nunca viu um comercial, como eu ouvi da Caloi, né? Então, como é que você acha que está isso hoje em dia? Eu até te passei esses dados hoje, né? Tipo, a gente tem bilhões de dólares investidos em marketing todo ano, né? E na parte de filantropia das marcas, a gente tem mais ou menos 10% disso. No marketing, a gente tem esses bilhões de pessoas impactadas. Na filantropia, a gente tem esses 10%. Então, eu acho que a gente que trabalha com dinheiro de marketing pode cada vez mais usar esse dinheiro como um investimento das grandes marcas que já não precisam mais vender, né, o produto, eles já fazem parte da nossa vida. As marcas estão vendendo cultura, então eu acho que essa cultura, parte dessa cultura é ser parceiro do consumidor dela, como eu dei aquele exemplo você vai num festival de música e você tem lá os estandes de bebidas, tal, e foi muito legal quando enlataram a água e mandaram para o Rio Grande do Sul, ou aqui para o litoral paulista, quando teve os desastres naturais, né? Então, eu acho que essa coisa de pensar em impacto social e pensar, vamos botar um dinheirinho ali, não deve ser assim. A gente precisa ajudar. Tem muito dinheiro em marketing que precisa ser usado como investimento para impacto social, para mudar essas realidades. Quanto mais as marcas ajudarem a melhorar a realidade do consumidor delas, esses caras vão continuar fiéis, saca? Tipo, esse é meu ponto de vista.
Mudar um pouco de assunto. Obrigado. Uma coisa polêmica, tá, Obrigado, Zé? porque é difícil o assunto chegar para mim, eu não sei o que eu ia falar. Não. Ô Zé, você é um cara, né, brilhante, que hoje está em Los Angeles há 12 anos. Eu quero saber o seguinte: você tem medo de ser impactado com essa polêmica do P. Diddy? Você já foi em uma festa do P. Diddy? Ué, eu tenho que perguntar. Fazer o quê? Eu não fui na festa desse Didi aí, que eu nem sabia que era, mas eu fui na festa do Renato Aragão, que é o Didi. E o Renato Aragão é um gênio. Não sei se esse Didi era gênio do mal ou o que ele era, mas o Renato Aragão, eu vou só lembrar, porque eu sou fã dele. As pessoas falam, você fez um monte de filme popular e tal. Não, eu fiz 2 filmes populares. O Renato Aragão fez 12. O Renato Aragão é um monstro do cinema brasileiro. Agora, eu vou voltar para aquele outro assunto que vocês estavam falando de impacto social. E aí eu acho que eu vou falar uma coisa polêmica. Porque eu acho que não existe solução. Eu trabalhei com o problema da violência faz bastante tempo. Eu não vou repetir o que eu já falei 500 vezes, escrevi em artigo de jornal. O ônibus 74, os 2 tropas, têm uma tese sobre isso, embutida nos filmes. Mas o problema macro, o problema do Brasil, o problema de milhões de pessoas que vivem em condições que, por exemplo, não permitem que suas crianças tenham segurança pública, tenham esgoto tratado, tenham comida suficiente para poder estudar. Esse problema é um problema que a gente não vai resolver com filme de impacto financiado por marcas. A Nike não vai resolver esse problema, a Anheuser-Busch não vai resolver esse problema. A gente não vai, a gente pode ajudar, mas a gente não vai resolver. E a gente também não vai resolver com ONGs. As ONGs podem ajudar, podem dar um caminho, mas isso é um problema de Estado. Isso é um problema que requer um nível de investimento. Isso é um problema que requer um nível de investimento que nenhuma empresa vai fazer, até porque a função da Nike é vender tênis. E aí ela remunera ela faz um trabalho social dentro de uma estrutura capitalista, ela paga seus funcionários então têm dinheiro para comprar comida, para alimentar suas crianças e tal. A gente não vai conseguir resolver. Por exemplo, o problema da violência urbana, quando eu comecei a fazer, foi quando eu vi o ônibus 174 na televisão. O ônibus 74 foi sequestrado em frente à minha produtora. Eu saía da minha produtora, saía andando, estava o ônibus 74 ali. Eu vou fazer um filme sobre isso, é uma coisa gritante, as pessoas rapidamente falaram, o Sandro é um criminoso, ninguém olhou para a história dele pregressa, ninguém foi pesquisar a vida dele, o jornal condenou e acabou a história. Eu falei, não, isso aí, eu quero ouvir o que ele falou da janela do ônibus. Aí eu contratei uma pessoa que sabia ler movimentos labiais falando, e ela traduziu para mim, ele começou a falar da Candelária, ele estava falando que é o filme, né? Aí fiz esse filme, aí o Fernando Henrique foi lá, falou, vamos mudar a segurança pública no Brasil, bababu, dududu. Não fez nada, não tocou na segurança pública. Aí eu fiz o primeiro Tropa. No primeiro Tropa era Sérgio Cabral no governo do Rio e Lula na presidência. Eu encontrei os 2, depois que eu voltei de Berlim, no municipal, nós temos planos para mudar a segurança pública, babá. Não fizeram nada. A segurança pública não mudou nada. Tanto assim que o número de pessoas que o Brasil é responsável por assassinato é 10% agora. É pior do que era antes. E não vai mudar. A mudança disso é pela política. Não tem outro jeito, não vai ter outro jeito. A gente pode mitigar e deve mitigar, mas a mudança disso, na minha opinião, é política, é voto. Vamos falar. Bolsonaro, Zé, o que você acha? Não, peraí. Eu acho que ele roubou aquele relógio e foi vender nos Estados Unidos. Eu acho que ele fez um monte de rachadinha. Agora, eu acho que tem uma coisa do Bolsonaro que é pior do que tudo isso. Ele entendeu a mídia social antes da gente, antes da esquerda na política. Ele entendeu a mídia social. É um fato conhecido. Aliás, eu até
recomendo um livro chamado Nexus, do Yuval Harari, um historiador de Israel. Ele escreveu um livro famoso chamado A Brief History, uma pequena história da humanidade, e chama Nexus esse livro, em que ele analisa o impacto das redes sociais na política. E está provado, tem 2 fenômenos que a gente não consegue escapar. Primeiro, quando as pessoas postam coisas absurdas, teorias conspiratórias, etc., essas teorias são polêmicas e têm mais views do que postagens pensadas, raciocinadas e tudo mais. O algoritmo de Instagrams, Facebook, sei lá, eu não tenho nenhuma mídia social, então, na verdade, eu não sei do que eu estou falando, mas eu li no livro do cara. O algoritmo maximiza o que já tem mais views. Então, não é à toa que um cara que nem o Marçal fala um monte de barbaridade, ele entendeu a lógica da mídia social. E a esquerda no Brasil, se quiser ajudar a salvar o país, tem que entender essa lógica. Se não entender essa lógica, a gente não vai conseguir. Isso eu liguei quando eu cheguei aqui, eu liguei para o Marcelo Freixo, meu amigo, o Fraga do Tropa de Elite 2, e falei: Marcelo, você está sempre conversando com a esquerda, com Lula, com tal, vocês têm que estudar a mídia social e mudar a mídia social do PT. Se não mudar a mídia social do PT, vai correr risco de outro Bolsonaro, ou de outro Marçal, ou desse cara que acabou a luz aqui em São Paulo, como é o nome dele? Nunes. Esses caras se elegerem pela mídia social. E foi interessante, porque a gente lançou esse filme lá nos Estados Unidos e o filme foi muito bem, né? Capa do CNN, matéria do New York Times, e a gente falou com um monte de gente. Mas o filme foi muito melhor no Brasil. O filme viralizou no Brasil de uma forma que o filme chegava para a gente. Obviamente, quando a gente conta uma história, né, Isaí, você é um gênio nisso. A gente não conta uma história com juízo de valores, né? A gente conta uma história e as pessoas reagem a esse conteúdo, esse filme, da maneira que elas veem o mundo. E foi muito engraçado porque esse filme foi adotado por um partido, né? E que falou assim: está vendo? Violência armada, tem que comprar arma. Mas o filme não tem nada a ver com o negócio oposto. Mas falaram do filme e bombou. Enfim, tudo isso para falar que a gente está quase na hora, e eu queria, assim como todo mundo nessa sala, Zé, saber o que você está aprontando aí, né? Porque eu sei que você já está com uns projetos super bacanas, inclusive um com o Wagner Moura, que essa dobradinha de vocês há 20 anos com sucesso, né? Fala pra gente o que está rolando aí. Não, com Wagner Moura é a história do assassinato do Trotsky, inspirada num livro escrito por um escritor cubano, que até ficou na lista do Prêmio Nobel, mas não ganhou, o Leonardo Padura. É sobre o Stalin perseguindo o Trotsky, e o Trotsky se termina numa casa no México, na Casa Azul, onde morava o Diego Rivera e a Frida Kahlo, isso é tudo verídico. E ele é assassinado no México, tem toda uma história do assassinato que é muito interessante, e aí o Wagner ficou a fim de fazer o Trotsky. Pensa no Wagner fazendo o Trotsky, um cara de óculosinho, barbinha branca, que era chefe da Guarda Vermelha na União Soviética e que foi perseguido pelo Stalin. Vai ser genial, já não preciso nem filmar o negócio que eu já sei que vai ser. Eu tenho vários roteiros que eu estou escrevendo, mas eu, antes de falar nisso, que eu acho desimportante, falar a verdade, eu queria falar o seguinte: uma das coisas que eu acho interessante pensar para a publicidade, que eu fiquei pensando no nosso filme, é que no cinema a gente fala que o filme não acontece na tela. O filme acontece entre a tela e o espectador. E o espectador não chega com a mente vazia para ver um filme. O espectador chega com a realidade que ele vive. Assim como as crianças que vocês lidam não é uma tábula rasa. E você tem que levar em consideração a subjetividade do cara que está vendo o filme. Por isso, eu dei um exemplo aqui. A gente fez um filme que nos Estados Unidos é entendido pelos republicanos como um filme agressivo contra eles, porque vai contra a segunda emenda, e, obviamente, esse filme é contra armas. Aqui no Brasil, a subjetividade distorcida de um partido político, que eu não gosto de falar o nome, é que nem o Valdemorte, para mim. Tentou cooptar o filme. E esse tipo de raciocínio, eu acho que
que é interessante também trazer para a publicidade, né? O que tem no espectador, o que tem no seu filme, como é que ele vai ser visto entre a tela e o público, né? Foi uma coisa que a gente falou um pouco mais cedo, né, Douglas? Que você falou que é interessante o que a gente pode aprender na publicidade é trazer conversas que sejam realmente parte da cultura, que façam parte, né, da conversa no domingo, né, nos nossos, enfim, almoços e tudo mais. E eu queria também perguntar, finalizar aqui com a Nathalie. Eu sou seu fã do Gerando Falcões. Eu queria saber os projetos que vocês estão trazendo e as coisas que vocês estão fazendo, que você está mais empolgada para agora, para o futuro. Não, perfeito. Eu sei que a gente já acabou o tempo aqui, mas eu só vou pegar um ganchinho bem rápido da fala do Zé. Eu concordo totalmente com ele que o Estado deve ser quem endereça esses temas e até aproveitar para fazer uma provocação para o terceiro setor, porque claro que a gente trabalha para mitigar, mas a gente tem que trabalhar também para emancipar, para apoiar e para dar voz, assim, dar voz não, as pessoas já têm voz, na verdade, mas para fazer a voz das pessoas serem escutadas e também ter muito cuidado para a gente não se tornar aquela elite intelectual que acha que vai dar solução para a favela sem escutar o que a favela quer e precisa, né? Porque as pessoas têm condição de... Douglas, palavras finais. Gente, vamos fazer mais filme. Tem um monte de ideia legal aí, mas está faltando o roteiro de filme. Pode mandar. Obrigado, gente. Muito obrigado, viu? Valeu, Vitor. Obrigado, Zé. Prazer falar aqui para vocês. Obrigado, Nathalie. Obrigado, Douglas. Valeu. Obrigado, valeu, clube. Valeu.